Fala, fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos caminhando aí nos nossos estudos, ok? Tema de hoje, galera, nós vamos trabalhar aí bacias hidrográficas brasileiras. Só lembrando que nós já trabalhamos um pouquinho sobre hidrografia e nós vimos alguns conceitos importantes algumas aulas atrás. Lembra disso? Vimos o conceito de rio, estudamos como é que funciona o curso de um rio. Vimos também, pessoal, a ideia de rede fluvial, né? Ou rede hidrográfica. E também o conceito de bacia hidrográfica, tá? Nós vimos que uma rede é formada por um rio principal e vários rios que desaguam nele, certo? Agora, uma bacia hidrográfica, pessoal, é formada por esse rio principal, por esses afluentes que nós já vimos, mas também pelo relevo, ou seja, quando eu falo em bacia hidrográfica, eu estou falando de uma porção do relevo drenada por um rio e seus afluentes, ok? Só que nós vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas brasileiras, ou seja, as grandes bacias hidrográficas brasileiras. Vamos lá? Olha lá, pessoal, o Brasil é conhecido por ser um país chamado de país de rios. Não é segredo para ninguém, pessoal, que nós temos a maior disponibilidade de água doce do mundo. Dentro aí, talvez de 30 ou 40 anos, a água seja o bem mais precioso, né? Até mais precioso do que o petróleo, né, pessoal? Então o Brasil tem uma posição de destaque em relação a isso. Pensa então que o Brasil tem uma dimensão territorial gigante, um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Um país que o clima ajuda, pessoal, por quê? A maior parte do nosso território é clima quente e úmido, predomínio da tropicalidade, né, pessoal? Então nós temos um regime pluvial constante, né? Uma época do ano chove um pouquinho menos, outra época chove mais, né? Então nós temos as cheias de verão, uma certa estiagem de inverno, mas ainda assim pelo menos 6, 7, 8 meses de chuva por ano, pessoal. Isso é considerável. Sem falar na região amazônica, onde nós temos um predomínio do equatorial, aí chove o ano todo, ok? E uma coisa que nós temos que lembrar, pessoal, a questão do relevo. Por que a questão do relevo, pessoal? Porque quando nós falamos em relevo aqui no Brasil, nós temos que lembrar que nós temos uma grande porção de terras baixas, mas salpicadas aí de planaltos, tá? E é exatamente nesses planaltos que os rios nascem, né? Nas áreas mais elevadas, nos topos de morro, mas isso daí eu já vou mostrar já para vocês com os mapinhas, tá? Então aqui no Brasil nós acabamos tendo um predomínio dos chamados rios de planalto, rios que são difíceis de navegar, tá? Porque você tem várias quedas d'água, né? Então é difícil de navegar, mas em compensação, galera, tem um potencial para geração de energia monstro, fantástico, ok? Pois bem, não temos nada de rio de planície? Temos sim, cara, só olhar essa foto que vocês estão vendo na tela aí, pessoal. Os rios de planície que nós poderíamos destacar aqui no nosso território seria o rio Amazonas, que vocês estão vendo na foto aí. Você percebe que é bem planinho, né? Relevo bem plano. E o rio Paraguai, pessoal. Curiosamente, no rio Amazonas nós temos um porto fluvial, que é o Porto Fluvial de Manaus. E no rio Paraguai nós temos o Porto Fluvial de Corumbá, que eu já vou falar já com vocês, ok? Pois bem, quais são as características, pessoal, da rede hidrográfica brasileira? Primeira coisa, os rios brasileiros são rios perenes, na sua grande maioria. O que significa isso? Não secam. Sim, concordo com vocês, pessoal, tem exceção. Olha no mapa aí, ó. Essa região do Nordeste, que seria o sertão, nós temos rios intermitentes. Nós temos rios que secam durante o período da estiagem. No restante do Brasil, não secam, são perenes, ok? As nossas redes, pessoal, são exorreicas. O que significa isso? São rios que desaguam de maneira direta ou indiretamente no mar. Qual mar? Oceano Atlântico. Por isso que nós dizemos, pessoal, que os nossos rios são da vertente do Atlântico, porque de maneira direta ou indireta vão desaguar no Oceano Atlântico, ok? E nós temos aqui no Brasil, como já falei para vocês, galera, os planaltos como centro dispersores de águas. Dá uma olhada no mapa agora aí. Viram o mapa? Olha aí, ó. Essas áreas mais escuras, pessoal, nesse mapa de altitude, né, um mapa hipossométrico, as áreas mais elevadas são mais escuras. São exatamente nessas áreas escuras que nós temos a nascente da maior parte dos rios brasileiros. Então, os nossos planaltos são grandes dispersores de água. Quer um exemplo muito louco, galera? A região centro-oeste do Brasil. Olha o mapa hidrográfico, galera, do centro-oeste. Estão vendo aí? Poucos alunos sabem, pessoal. Mas na região centro-oeste nós temos as nascentes de vários rios da bacia do rio Amazonas, de vários rios da bacia dos rios Tocantins e Araguaia, de alguns canais hidrográficos aí da bacia do rio São Francisco, de alguns rios da bacia do rio Paraná e até mesmo de alguns rios da bacia do Paraguai. Dá uma olhada nesse mapa que eu acabei de mostrar para vocês agora. Tá vendo essas áreas escuras? O que são elas?
planaltos, galera, áreas elevadas, certo? Então, vocês veem aí, imaginem aí que essas linhas pretas são áreas elevadas, as águas vão correr aí nessas direções, dessas flechinhas que eu coloquei, que são regiões mais baixas, ok? Então, esses planaltos aí da região centro-oeste do Brasil são grandes dispersores de água, por isso que o centro-oeste do Brasil é chamado de caixa d'água do Brasil. Agora vocês entendem o porquê, ok? Quais são as grandes bacias hidrográficas brasileiras, pessoal? Pois bem, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Viram aí o mapinha? Olha de novo nele. Aqui, galera, ó. As principais bacias autônomas do Brasil. Quais são? Novamente no mapa, ó. A Bacia Amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraguai, assim como a Bacia do Rio Uruguai. Pessoal, por que são chamadas de bacias autônomas? Porque todas têm um grande rio principal que todos os rios dessa bacia vão jogar a água nele. Qual é esse rio? Ou quais são esses rios principais? São os rios que dão o nome à bacia, pessoal. Bacia Amazônica, Rio Amazonas. Bacia do Tocantins-Araguaia, os rios Tocantins e Araguaia. Bacia do Paraná, o rio principal, o Paraná. Bacia do São Francisco, o rio principal é o São Francisco. Bacia do Paraguai e do Uruguai, os rios Paraguai e Uruguai. Ô, professor, mas tem outras bacias aqui. Realmente, pessoal, tem essas outras aqui, não tem, ó? Só que essas bacias, galera, elas têm nomes diferentes. Elas são chamadas de agrupamentos regionais. Vocês podem ver que recebem aí nomes locais, até mesmo de pontos cardeais, né? A Bacia do Amapá, do Atlântico Sul, Bacia do trecho norte, trecho nordeste, trecho leste. Por que isso? Porque não tem nenhum rio que é considerado principal. Tem muitos rios importantes aí, só que todos eles nascem nas áreas mais elevadas e vão desaguar direto no oceano, pessoal. Então não tem nenhum rio principal que capta a água de todos eles, ok? Por isso que eu até deixei em menos destaque para vocês. Falou? Agora sim, galera, sabendo isso, a gente vai estudar as principais bacias autônomas, a começar com a Bacia Amazônica, galera. Pega esse balaio de território brasileiro, galera. Quase 4 milhões de quilômetros quadrados, pessoal. Bacia Amazônica, o principal rio é o Amazonas, certo? O rio Amazonas, pessoal, ele tem mais de 6.500 quilômetros, quase 7.000 quilômetros de curso, ou seja, do começo até o final dele. E detalhe que poucos alunos sabem, a nascente, a principal, as primeiras nascentes do rio Amazonas não estão no Brasil, pessoal. Estão no Peru. Estão na região ali do Vale Sagrado dos Incas, galera. Olha lá, olha que doideira, ó. Nasce aqui, pessoal. A primeira nascente identificada do Amazonas nasce desse filetinho de água que vocês estão vendo. O chamado Nevado Mismi, em território peruano. Moçada, detalhe. As primeiras nascentes do Amazonas são de alimentação nival. O que é isso? Essa água que vocês estão vendo correr aí, essa pequena nascente, vem do derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes, galera. Aí depois você tem aí, ó, 7.000 quilômetros desde a nascente até a foz, né? Então, o Amazonas não nasce no Brasil, né, pessoal? Ele nasce no Peru, certo? Ok? Em tese, galera, essa bacia do Amazonas aí é uma bacia considerada bacia de planície, tá? 23.000 quilômetros de rios navegáveis e diga-se de passagem, pessoal, que é importantíssimo o fato de se poder navegar. Por quê? Muitas pessoas moram em casas de palafitas, como vocês estão vendo nessa foto que eu acabei de colocar. Você não chega de carro, cara. Você não chega de caminhonete, você não chega de foguete, amigão. Você só chega com embarcações, com barcos. E os rios cumprem esse papel de comunicação, esse papel de transporte na região amazônica, pessoal. Então, os rios são muito importantes, tá? Eu falei do Rio Amazonas, mas tem muito rio grande aí, pessoal. Você vai ter, por exemplo, aí, ó, o Rio Xingu, Tapajós, o Negro, Trombetas, Jari, Madeira, entre outros aí, que jogam as suas águas no Rio Amazonas e que também tem água pra caramba, pessoal, pra caramba, certo? Tanto é que essa região amazônica, mesmo sendo considerada uma bacia de planície, os seus rios nascem em regiões de planalto, certo? Principalmente aí do centro-oeste ou ainda ali do Planalto das Guianas, bem no extremo norte do Brasil. Tem um imenso potencial hidrelétrico, aliás, imenso mesmo, pessoal, quase 135 mil megawatts, cara. Só que detalhe, moçada, de todo esse potencial hidráulico que nós temos na bacia amazônica, nem 1% é utilizado. Para falar a verdade, nem metade, nem 0,5% é utilizado. 0,46%. Eu destacaria aí algumas hidrelétricas da região, como por exemplo a de Balbina, no rio Uatumã, no Amazonas.
a hidrelétrica de Curuaúna, no rio Curuaúna, no Pará, e a hidrelétrica de Samuel, no rio Jamari, isso lá no estado de Rondônia, tá, pessoal? E uma que andou dando muito o que falar ultimamente foi a usina de Belo Monte, galera, que eu coloquei na foto aí embaixo para vocês, tá? Entrou em operação em 2016, demorou mais de 10 anos para ser construída, tá? Isso lá no estado do Pará, no rio Xingu. E ela gerou muita polêmica, por quê? Porque para poder criar todo esse lago que vocês estão vendo, essa área aí alagada, muita área acaba sendo perdida, né? Vegetação natural, então você tem uma fauna e uma flora que acabam sofrendo muito, populações ribeirinhas têm que sair dessas regiões próximas porque o nível da água subiu, né? Então, quando você vai construir um projeto hidrelétrico, pessoal, um projeto aí de usina hidrelétrica na região da Bacia Amazônica, é muito complicado. Por quê? Porque você tem um passivo ambiental e social muito grande, muitos problemas, pode gerar muitos impactos, ok? Vamos para a próxima aí, ó. Bacia do São Francisco, também chamado aí de Velho Chico, ou Velho Chico, né, galera? Você tem aí, ó, o rio principal da bacia como sendo o Rio São Francisco, tá? Detalhe, galera, é a segunda maior bacia hidrográfica brasileira. Lembrando que a Amazônica não é considerada como sendo totalmente brasileira, porque está distribuída em vários países, tá? A maior do Brasil é a Tocantins-Araguaia, mas a do São Francisco é a segunda. O Rio São Francisco, galera, tem mais de 3 mil quilômetros de curso. E o que poucos alunos sabem é que a sua nascente principal está na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, quase na divisa com São Paulo. E é muito louco, porque você fala Rio São Francisco, todo mundo relaciona com o Nordeste, né? Mas não, ele nasce quase no estado de São Paulo, pessoal, só que no estado de Minas ainda, tá? Na Serra da Canastra. Ele é chamado de Rio da Integração Nacional, pessoal. Por quê? Porque permite aí projetos de irrigação, como esse que vocês estão vendo aí na cidade de Juazeiro, que eu acabei de colocar para vocês. Ele passa por diferentes áreas climatobotânicas. O que significa isso? Moçada, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, um local úmido, predomínio de Mata Atlântica. No meio do caminho dele, quando ele passa na Bahia, ele está passando por uma região de cerrado, uma região de clima tropical típico. Quando ele passa naquela curvinha de cima que vocês estão vendo, ele já está no sertão nordestino, domínio da Caatinga, pessoal. Então ele passa por várias formações botânicas diferentes e por áreas com climas muito diferentes. Então ele leva parte da água do sudeste para o nordeste, tá? Tem um potencial hidrelétrico considerável, destaque aí para a usina de Sobradinho, que eu coloquei para vocês aí agora, mas não só ela, tá? Temos também aí as hidrelétricas de Três Marias, de Paulo Afonso, de Sobradinho, de Itaparica e de Mochotó. A de Três Marias, pessoal, tá AM, tá? Desconsiderem, tá? Não é Amazonas, não, é Bahia. Ok? Perfeito? Pois bem, moçada, o que tá causando muita polêmica quando a gente fala aí de bacia do Rio São Francisco é isso aqui, ó. Olha esse destaque no mapa que eu vou dar para vocês, estão vendo? O chamado projeto de transposição. O que é isso? Ó? Aqui eu tenho São Francisco. Se você olhar ao norte, você tem alguns rios aí, ó, como por exemplo o rio Jaguaribe, o rio Apodi, o rio Piranhas, o rio Paraíba, que eles nascem em locais, pessoal, onde tem uma certa deficiência de chuva. Então, em alguns momentos do ano, eles podem secar. Qual que é a ideia da transposição? Você fazer canais escavados para levar água do Rio São Francisco até esses rios, por meio de canais, tá? Seriam ali o eixo norte, o eixo leste. Basicamente é desviar a água do São Francisco para outros rios. Muito contestado. Tem pontos positivos, pontos negativos, depois vocês vão ler a respeito disso daí. Falou? Bacia do Rio Paraná, galera. Onde fica isso? Rapaz, no centro-sul do Brasil, hein? Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, pessoal? O rio principal, o próprio nome já diz, né? É o Rio Paraná. Nós temos aí um potencial hidrelétrico considerável, né? 75 megawatts. Só que detalhe, pessoal, na Bacia do Paraná é onde nós temos aquela que mais aproveita o potencial hidrelétrico, por isso que nós chamamos de potencial instalado. Ou seja, de 100% de potencial hidráulico que nós temos aqui na Bacia do Paraná, mais de 65% já é aproveitado, pessoal. Por quê? Tem ideia? Dá uma olhadinha aí, ó, essa foto. Usina Binacional de Itaipu, galera. Esse é um grande destaque dessa bacia. Apesar da Itaipu estar construída na divisa do Paraguai com o Brasil, está ali às margens do Rio Paraná, a usina de Itaipu foi construída aí, pessoal, na década de 70, 80,
E ela tinha um grande objetivo, que era abastecer o centro-sul do Brasil, que é uma região muito privilegiada, tanto na economia quanto na demografia. Se você olhar esse mapa aqui da densidade demográfica brasileira, você vai perceber que essa bacia do Paraná, olha no mapa da densidade demográfica, olha aí, ó. Eu circulei para vocês aí a área da bacia do Paraná. Vocês vão perceber que é uma área que tem uma densidade demográfica muito grande, pessoal. É parte do centro-sul do Brasil, a região mais povoada e, consequentemente, com maiores atividades econômicas, maior intensidade de atividades econômicas. Então, a demanda por energia é maior, certo? E nós temos aí alguns eixos hidroviários importantes, pessoal. Tá aqui no mapa, ó. Esse que vocês estão vendo, Rota dos Grãos, é o eixo Tietê-Paraná. É o caminho do rio Tietê. Agora, o outro, onde está escrito hidrovia, já faz parte da hidrovia Paraná-Paraguai, né, que integra boa parte aí do Mercosul. Falou? Mais uma aqui, ó, a bacia do Tocantins-Araguaia. Agora sim, cara, a maior bacia totalmente brasileira. Mais um erro meu, desculpa, pessoal, o rio principal não é o São Francisco, tá? O rio principal, ou os rios principais, são os rios Tocantins e Araguaia. São dois rios que correm quase que de maneira paralela aí, certo? Essa bacia, pessoal, é a terceira maior em potencial hidrelétrico do Brasil, com quase 40 mil megawatts, tá? Com um destaque aí para a chamada usina de Tucuruí. E, professor, eu tenho certeza que eu já ouvi falar na usina de Tucuruí. Já ouviu, cara. Dá uma olhada nesse destaque do mapa aqui, tá vendo? Vou ampliar. Vocês já trabalharam com esse mapa esse ano, pessoal. É a área do projeto Grande Carajás. Olha o destaque aqui, ó. Estão vendo? Vejam bem esse mapa, galera. Eu vou destacar para vocês a Serra dos Carajás. Estão vendo? Pois bem, os rios Tocantins e o Araguaia estão correndo aí muito próximos da Serra dos Carajás. E para alimentar todos esses projetos extrativistas da região, foi construída na represa de Tucuruí a chamada hidrelétrica de Tucuruí, que fornece energia para esses projetos de extração mineral e também para boa parte da região nordeste do Brasil, certo? Então nós temos aí realmente na hidrelétrica de Tucuruí um papel muito importante para o desenvolvimento local, ok? Olha que bonitona aí, ó. Construída em 1984, também durante o governo militar aqui no Brasil. Perfeito? Bacia do Paraguai, galera, para finalizar e vocês ficarem livres. Onde que rola isso? Aqui, ó. O rio principal é o rio Paraguai, né, pessoal? Ele nasce ali na região bem próxima do Pantanal brasileiro e vai correr depois pelo Paraguai, vai passar um pouquinho pela Argentina até chegar ali no Rio da Prata, em território argentino, certo? Onde ele se encontra com o Rio Paraná. Detalhe, pessoal, se você olhar na feição natural dessa região, você vai perceber que as altitudes elas não ultrapassam 200 metros, ou seja, uma área realmente de planície relativamente baixa. Você vai ter uma pluviosidade, ou seja, chuva, entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano. Só que é região de clima tropical típico, galera. Então você tem 6, 7 meses com chuva e o restante do ano em estiagem. Então, em algumas épocas do ano, que seria aí essa época de abril até setembro, pode ficar um pouco mais difícil ali para você ter utilizar, né, esse rio Paraguai como uma rota fluvial, certo? Em compensação, você vai ter um extravasamento, né, pessoal, do rio durante as cheias. Então, na época de outubro a março, amigão, aí é água pra caramba e fica muito fácil para se navegar. Agora, na época da estiagem, já não, certo? Detalhe, né, moçada, o Rio Paraná, ele é um rio de planície, só que ele é navegável até o Rio da Prata, só que ele tem essa dependência da questão climática, certo? Outra coisa que nós temos que lembrar, pessoal, quando nós falamos em bacia do Rio Paraguai, é do Porto Fluvial de Corumbá. Por quê? Porque ele é um marco inicial, ponto inicial da chamada Hidrovia do Pantanal. O que é isso? Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Estão vendo? Prestem muita atenção nele, ó. Corumbá está aqui, certo? Na região centro-oeste do Brasil, na divisa com a Bolívia praticamente. Nós temos esse porto fluvial que vocês estão vendo na imagem aqui de baixo. Perfeito? Pois bem, só que se você considerar essa cidade aqui de Nueva Palmira, pessoal, no Uruguai, lá de Corumbá até Nueva Palmira, nós temos a chamada Hidrovia do Pantanal, muito utilizada para escoamento de soja produzida ali no centro-oeste do Brasil e mais utilizada ainda pelo nosso vizinho, o Paraguai, que não tem saída para o mar e depende exclusivamente dessa hidrovia para conseguir fazer as suas exportações, ok? Moçada, eu vou parando por aqui, mas tem outros detalhes aí sobre cada uma dessas bacias. Por favor, busquem ler a apostila, busquem grifar, me procurem para tirar dúvidas. Falou? Abração, moçada, até a próxima!